Desde as primeiras horas do dia, mais de 1.000 servidores do estado de Mato Grosso compareceram na Assembleia Legislativa em Cuiabá para protestar contra o congelamento no pagamento da revisão geral anual, que é uma reposição inflacionária concedida à categoria. À tarde, parte dos manifestantes ocuparam o plenário e impediram a realização da sessão com a segunda votação para aprovação da medida, apresentada pelo governador Mauro Mendes. Adiar porque a gente considera que os antigos deputados não têm legitimidade para votar esse projeto, que acaba penalizando os servidores públicos de Mato Grosso. Uma tentativa de tentar protelar essa sessão o máximo possível para que ela aconteça no momento mais oportuno, ou seja, quando a nova casa for ocupada pelos deputados que nas eleições tiveram sua vitória contemplada pelo voto servidor, né? Mesmo com a ocupação do plenário, o regimento interno da Casa de Leis permite que a votação seja realizada em outro local. Alegando ser a única garantia para adiar a votação, líderes sindicais que haviam se reunido com os parlamentares pediram para que os protestantes não se retirassem e continuassem o ato. Nós não temos um horário exato para sair. Nós somos de Cáceres, viemos do interior e a gente pretende ficar aqui até nós termos uma resposta concreta. Enquanto for necessário, a gente vai permanecer aqui em vigília. Além da lei que altera as regras do pagamento da revisão geral anual, os servidores exigiram do presidente da Assembleia Legislativa que retire da pauta de votação as alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei da Previdência. A lei federal estabelece 60% do gasto com pessoal e o executivo hoje já tem 58%, aliás, não só o executivo, o estado todo. Com essa nova concepção de lei de responsabilidade fiscal, nós vamos elevar em muito o que a gente chama de despesa com pessoal, fazendo com que o governo tenha argumentos para congelar os salários. Em relação à Previdência, a ideia do governo é alterar a autonomia do Conselho Gestor, onde tem participação dos trabalhadores, criando uma unidade executiva vinculada ao governo que tira as competências desse Conselho Gestor, fazendo com que o governo, por exemplo, possa decidir sobre aumento de alíquotas para a Previdência do Estado. Uma decisão praticamente desesperada, e aí fizeram com que eles viessem hoje para a audiência pública e resolvessem ali numa assembleia rápida, né, poder ocupar o plenário e trazer os deputados para auxiliar nessa negociação com o governo. A ocupação dos servidores públicos estaduais da Casa de Leis até o período noturno fez com que a votação prevista para esta terça-feira dos projetos 3, 4 e 5, que tratam do MTPrev, revisão geral anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, fosse cancelada. Os pacotes de medidas deveriam ter sido votados por volta das 5 horas da tarde durante uma sessão aqui no plenário, mas por conta da ocupação e também da manifestação dos servidores públicos estaduais, a sessão foi cancelada. O governo de Mato Grosso segue irredutível e garante que esses pacotes de medidas serão votados em caráter de urgência nesta quarta-feira, aqui no plenário ou em outro lugar. As sessões devem acontecer a partir de amanhã, ainda não tem horário e não tem data exata, mas o que foi passado pelo presidente e que passou no colegiado de líderes dos deputados é que as votações vão acontecer da forma que as propostas se encontram hoje na casa. O governo não tem o interesse de fazer o acordo, nós estamos em minoria, a todo tempo nós sabíamos disso, tentamos a todo custo negociar, né, mas os servidores também deixaram muito claro que não negociariam os direitos, então são 3 leis e as 3 leis para eles eram importantes e o governo optou então por não negociar, uma vez que não se abriu também precedente para analisar 1 ou 2 leis, até porque nós estamos tratando de direitos constitucionais e que os servidores não abririam mão de nenhum. Às 8 horas, o juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, concede liminar à presidência da Assembleia para a retirada dos servidores, que ocupam o plenário e outras dependências. Apesar do parecer positivo de reintegração, o presidente Eduardo Botelho, do DEM, negocia a saída. Caso não siga a decisão judicial, a Federação Sindical dos Servidores terá de pagar uma multa diária, no valor de R$100 mil. Após o governo se manifestar, os líderes do movimento pronunciaram em um tom de revolta e garantem que os servidores continuarão no plenário. Nos atacarão de todas as formas e nós já sabíamos disso. Agora é o momento da resistência e todos nós devemos estar juntos
E é por isso que nós vamos continuar aqui na Assembleia Legislativa, vamos convocar as nossas categorias para deliberar sobre a greve e vamos construir um ato político, o maior ato político que essa capital, esse estado de Mato Grosso já viu. Permanecer mais de 24 horas vai ser histórico para o Brasil inteiro, um estímulo para os demais servidores. O cenário mostra que os servidores estão dispostos a ir até o fim. Alguns jantam e outros se acomodam pelas dependências da Casa de Leis. A tendência é que a manifestação continue. O horário e a votação dos projetos ainda não foram definidos. Amanhã agora aguardar, né, o chamado do presidente da casa, que é ele que convoca, faz uma convocação de uma nova sessão, onde essa sessão ordinária vai ser realizada. O presidente disse que haverá sessão e isso também foi passado pelo Colégio de Líderes, que na sua maioria, mesmo com o plenário ocupado, e segundo o presidente, nem que seja feito em outro local, em outro lugar, mas haverá sessão.